Olá, comunidade Atman, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho hoje de um assunto que vem crescendo desenfreadamente. É um assunto muito interessante, até porque para a espiritualidade é muito importante a gente entender que algumas coisas, né? Como todos já sabem, somos co-criadores, criamos, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins para a nossa vida. E hoje estamos no auge da criação de doenças, ou seja, onde o ser humano ele tem orgulho de falar que ou de se autodiagnosticar com doenças, como se isso fosse algo totalmente natural. A gente entende que dentro da probabilidade, dentro, né, dos acontecimentos, a ciência ela facilitou muito no encontro, né, e na facilidade de cura, em diagnósticos, e isso é bom. Mas dentro do assunto de hoje, nós vamos falar das pessoas que naturalmente buscam e estão criando, cocriando as próprias doenças. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos entender um pouquinho disso e vamos trabalhar na melhoria? Vamos lá, solta a vinheta. Bom, como eu disse no começo do vídeo, eu disse que ia falar sobre a criação e como o ser humano está gerando e criando doenças. Esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente acabou, né, falando sobre isso e tentando entender o quanto as pessoas hoje estão é, tão eufóricas, né, para se diagnosticarem com algo, para se diagnosticarem com qualquer coisa que tragam para elas uma importância, uma cautela, um cuidado excessivo, que elas acabam trazendo doenças para o próprio corpo. Por que eu comecei falando no vídeo que somos criadores, co-criadores? Porque a gente cria o bom, a gente cria o ruim. E eu tenho certeza que você que está assistindo o vídeo hoje vai lembrar. Vou dar um exemplo aqui. A Dona Maria sente uma dor nas pernas. Daí chega, né, a Dona Cidinha e fala que a dor nas pernas dela é maior do que a da Dona Maria. Ou seja, as pessoas estão se encontrando na doença para se vitimizarem, para trazerem, claro, gente, né? A gente entende que muitas pessoas podem sim adoecer e ter uma doença, só que o assunto hoje é o exagero, o assunto hoje é o que o ser humano se coloca e por que ele cria isso. Então, se existem duas pessoas no mesmo ambiente e essas duas pessoas acabam começando a conversar, até porque, por exemplo, se a gente notar, existem várias pessoas que todo momento elas estão falando de doença. Elas estão falando, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Um exemplo básico, hoje você abre uma rede social, o que você mais vê é o quê? Eu tenho TDAH. Eu tenho não sei o quê. Claro, gente. Existem pessoas que têm. Existem pessoas que passam pelo processo, né? Mas o exagero causa para cada pessoa o quê? Agora imagine você que é espiritual. Imagine você que tem uma sensibilidade. Imagine você que acaba, né, entrando nessa onda, né, das doenças, né? Até porque hoje tá tão desenfreado isso, né? Claro, as explicações, é bom entender sobre coisas que vão trazer pra gente, né, tratamentos, cura, é super natural isso, e isso é muito importante. Mas o exagero do ser humano em ser mais doente um que o outro, está trazendo mais doenças. Se você se consola trazendo ou dizendo que é doente e a sua doença é maior que a do outro,
você não vai estar encontrando consolo, você não vai estar encontrando cura, apenas mais doenças. Esse é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, por quê? Porque você pode ver, é uma enxurrada, né, de diagnósticos, e as pessoas gostam disso. As pessoas elas estão gostando tanto dessa maré, né, de doenças, de estar, de ser, eu sou isso, eu tenho aquilo outro, que gerou e vira um prazer as pessoas estarem ou terem alguma coisa. Quando vemos que aspectos, quando vemos que acontecimentos geram ou que naturalmente não existe doença, mas começa a adoecer, o que vira? Daí vira um problema. O que sai da sua boca com prazer, daqui um dia, daqui um mês, daqui uma semana, vai virar uma realidade. Assim como você desejar uma coisa boa, assim como você desejar uma coisa ruim. Até porque o que mais vibramos é o que mais sentimos, é o que mais passamos. Se eu vibro falta, o clichêzão. Se eu vibro falta, eu tenho falta. Se eu vibro alegria, eu tenho alegria. Se eu tenho equilíbrio, eu vou ter equilíbrio em tudo. Se eu vibro doença, doença eu terei. Então é uma maré de tanto exagero, de eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, né? Eu não vou nomear a doença, até porque se a gente pegar aqui dá para rotular, né? Porque cada dia alguém descobre uma coisa nova. E quando coloca isso, todo mundo tem. Ou seja, generalizou, né? Parece que a gente está passando pela fase de autodiagnóstico e de tenho isso e tenho aquilo. Ou seja, se o meu é mais elevado, né? Eu sou mais importante. Se o meu é menos, eu não tenho tanta importância. Ou seja, as pessoas estão encontrando formas de chamarem atenção com as próprias doenças. Ou seja, não importa se eu tenho ou não tenho, mas eu vou dizer que tenho muitas vezes só para mim, né? Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Ou seja, eu gero dentro. Agora imagina a espiritualidade vendo isso. Agora imagina as energias, né? De criação vendo isso. O homem encontrando prazer nas doenças. O homem encontrando, né? Um lugar, né? Para diagnosticar coisas que maltratam, né? Até porque muito é o quê? Muitas coisas que colocam, entendeu? Claro, eu não vim para diagnosticar ninguém. Eu vim aqui para falar do exagero e de como as pessoas estão se comportando, até porque eu atendo pessoas o dia todo, né? Eu atendo pessoas, entende? Que passam e têm ou não têm, mas que procuram ter uma doença que não existe. Não nelas, né? Principalmente. Então, você se colocar diante das situações, você se colocar criando uma doença para o seu próprio organismo, você se colocar criando uma potência doente dentro do seu organismo, você vai adoecer. Vira um motivo de orgulho as pessoas falarem que tem algum tipo de diagnóstico psicológico, psiquiátrico. E é super natural isso para as pessoas. É tão natural que as pessoas esquecem da normalidade, do buscar ser saudável, né? O vídeo de hoje é para a gente acordar. Não doenças psiquiátricas, psicológicas, não são motivo de alegria, de espaço, até porque muitos procuram espaço no meio da sociedade, né? Ou seja, tudo que é inventado, né, criado ou colocado ali, as pessoas usam como motivo de espaço, de ganhar o seu lugar. Mas ganhar o seu lugar com algum tipo de diagnóstico de doença não é justo, não é natural. Comecem a olhar, entendeu? Ah, tem suspeita de algo? Vai até um médico, vai até um psiquiatra, um psicólogo, busque, né, entender, busque cuidar, tratar, mas não se diagnostique com coisas que não existem em você,
E não use isso para chamar a atenção. Não crie isso dentro do seu coração, do seu ser, né? É igual, por exemplo, existiu o surto da depressão, né? Muitas pessoas que carregavam a depressão, muitas vezes você nem sabia, né? Você nem sabia. A pessoa ela vivia na depressão, você só ia ver mesmo quando ela estivesse oprimida, guardada, emagrecendo, não aparecendo mais. Hoje não. Hoje as pessoas, elas, vira e mexe, elas precisam de tomar um remédio para dormir. Vira e mexe, elas precisam buscar um remédio para isso, para aquilo. Ou seja, não que não exista, até porque cientificamente o mundo mudou. As pessoas são mais ansiosas, isso, aquilo, isso é natural, né? Até porque tudo, o processo do mundo ficou mais rápido. Mas depois começou aquilo, é TDAH, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Daí as pessoas usam isso para quê? Para procrastinar, né? Para não fazer, para deixar as coisas para a última hora. Existem pessoas que têm, sim, esse déficit. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que só são preguiçosas. Tem pessoas que só não querem fazer mesmo. Não querem. São ordinárias. Pare de colocar na sua vida coisas que você não tem. Se sente algo diferente, se notou algo diferente, que você busque um bom profissional. A partir daí, né, vá cuidar disso. Não use uma doença, ou não crie uma doença que você não tem para você fazer ou participar do meio social de algum lugar. Até porque isso cansa. Isso gera mais doenças, geram mais pessoas doentes. Entendeu? Agora imagina uma mãe, por exemplo, jovem, de 24, 25, 26 anos, vivenciando isso, cuidando de filhos. Imagina os filhos dela. Um pai procurando ou se diagnosticando e os filhos ouvindo, né? Daí as crianças, os jovens crescem com 15, 20 anos, já crescem como? Doente. Parem de achar doenças aonde não existe. Parem, né, de querer ser mais doente que o outro. Pare de querer mostrar que a sua doença ou o que você sente, sua dor, né, na perna, sua dor no braço, sua dor de cabeça, né, é mais forte que o do outro. Até porque cada um sente de um jeito. As pessoas elas competem para saber quem que sente mais dor no braço. As pessoas competem para saber qual que é o nível de déficit de atenção que cada uma tem. É absurdo. É doentio. É o momento de parar de criar doença no seu organismo e no seu próprio corpo. É o momento de entender que não há uma competição para saber quem tem mais dor no braço ou quem tem mais dor na perna. É o momento de se curar, de procurar ser saudável, de procurar entender que não dá para achar um espaço ou querer criar, até porque as pessoas já criaram, né? O espaço, por exemplo, que é essa coisa de estar doente, de criar diagnósticos, né? É, de ter um espaço na sociedade ali importante, né? Ou seja, não falo que a doença em si não é importante. Eu falo que as pessoas, como pessoas, criam esse espaço para se diagnosticarem e terem um espaço para chamar atenção para isso. Ou seja, se eu crio doença, logo eu tenho doença. Se eu continuo criando doença, logo o meu corpo começa a definhar. Ou seja, é assim, é básico, é simples. Só que a tendência de estar doente é também de trazer doença para os próximos. Então, uma mãe jovem, um pai jovem, criando, diagnosticando doenças sem um profissional, sem, né, uma pessoa que é totalmente, né, apta àquilo, ela vai também estar gerando filhos doentes. Esse vídeo de hoje é para chamar a atenção para que você não participe disso. Se você sente que tem algo errado no seu organismo, mente, psicológico, busque um profissional. Mas não use como orgulho, entendeu? Há coisas, por exemplo, que não são tão interessantes
de maneira onde, por exemplo, você vai passar tanta emoção daquilo ser legal para alguém, que a pessoa ela pega aquilo também que ela quer ter. Ou seja, doença não é normal, entendeu? Problemas psicológicos não é uma coisa legal de se ter. Até porque quem trabalha com muitas pessoas entende que isso é pesado. Então é o momento de dar um basta. Se você tem problemas, você trabalha, você cuida. Você diz sobre o assunto de maneira onde você está vencendo aquilo. Não como ser legal ter um TDAH, só como interessante ter isso. Porque as pessoas falam assim. As pessoas usam como uma diversão. As pessoas trazem algumas coisas. O exemplo, eu estou usando o TDAH porque é o que é mais falado hoje, né? Ou seja, que antigamente era déficit de atenção, era hiperatividade, ou não sei o quê. Ou seja, né? Que daí as pessoas vão colocando nomes diferentes, ou seja, vão colocando e trazendo, até porque hoje virou motivo você ser interessante, né? Você tem isso, a explicação para todos, por exemplo, uma pessoa que não gosta de trabalhar, é isso. De uma pessoa, por exemplo, que não cuida bem da esposa, ou que esquece, por exemplo, um dia especial para o marido ou para a esposa, é isso. Entendeu? Parem de encontrar doenças. Eu agradeço a todos vocês que estiveram até aqui, que assistiram o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar aqui embaixo. Tá bom? Agradeço vocês até aqui. Gratidão, gratidão. Foi e sempre será.